Seja bem-vindo a mais esse vídeo dessa série no YouTube que se chama Olho no Olho. Para você que ainda não me conhece, eu sou Eduardo Cury, personal trainer. O foco do meu trabalho é realmente descomplicar o exercício físico para transformar o seu estilo de vida, tirar você do sedentarismo. E eu vou mostrar para você nesse vídeo que eu vou te explicar como funciona o treinamento funcional. Essa série Olho no Olho é uma série que eu comecei a fazer os vídeos. Toda semana tem um vídeo novo. Quem escolhe o tema desses vídeos é você. Vocês que me mandam, que tiram dúvidas, que perguntam e acaba sugerindo algum tema e eu trago esse tema para cá. Os outros vídeos que eu fiz, eu acabei falando alguns pontos mais pessoais, algumas coisas que envolvem o exercício, contando até um pouco da minha história. E nesse vídeo nós vamos entrar com mais conteúdo ainda. É um vídeo mais longo, onde eu vou falar bastante sobre treinamento funcional. Vou tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, tanto para você que é praticante de exercício, ou para você que quer fazer exercício físico. Inclusive, o que eu vou falar aqui é um conteúdo importante até para alunos, estudantes de educação física e inclusive para profissionais. Eu sou especialista em treinamento funcional e eu vou explicar o que é esse método de treino para você. É mais teórica mesmo e vem embasado em bastante conhecimento científico. Eu recebo bastante de perguntas de estudantes, de profissionais, onde estudar sobre o treinamento funcional. E realmente é uma literatura muito escassa, a gente acha disso fora do Brasil, mas no Brasil mesmo é difícil achar isso, algo de confiança mesmo nesse assunto, em português. Então, esse é mais um vídeo dessa série Olho no Olho, e esse vídeo eu vou falar bastante sobre isso, só que esse vídeo tem uma novidade. Os vídeos anteriores eram só vídeos e eu recebi algumas sugestões, algumas dicas, alguns pedidos para transformar esses vídeos mais longos do YouTube em podcast. O podcast o que é, se você ainda não sabe? Podcasts são como se fosse uma rádio sua, só que uma rádio online. Então esses vídeos aqui têm duração de 20, 30, 40 minutos. E muitas vezes as pessoas que assistem têm dificuldade de ficar o tempo todo de frente com o celular destravado, ligado o tempo todo, com a tela funcionando o tempo todo para assistir os vídeos. E você pode fazer isso treinando, só que é chato com a tela desse jeito. Então no podcast, já tem agora podcast no Spotify com essas aulas. Isso é legal por quê? Porque você pode ouvir as aulas no Spotify sem precisar ter imagem ou estar com o celular destravado aqui no YouTube. Isso é interessante tanto para facilidade, para que você possa ouvir, participar desse conteúdo. Então eu falo vídeo, mas desse conteúdo aqui, enquanto está treinando, sem precisar estar com o celular destravado. E também é mais uma forma de inclusão. Poucas pessoas sabem, mas o Instagram é uma rede social que está se preocupando cada vez mais com a inclusão, principalmente das pessoas com deficiência visual. Então, todas as minhas postagens, ela tem para as pessoas que têm deficiência visual. Então, quando eu posto uma imagem lá no Instagram, ele tem uma hashtag que você pode pesquisar depois nas redes sociais, que é hashtag pra cego ver. Isso só aparece para quem tem essas configurações de acessibilidade ativadas no celular. Então, quando eu posto uma imagem lá, por exemplo, a imagem, aquela que eu postei, uma que eu postei um tempo atrás, que era um recorte de um jornal com uma simpatia para perder a barriga. Então estava assim, simpatia para perder barriga. Acorde todos os dias e bata a barriga na parede e fala: parede, me dá a sua barriga que eu te dou a minha. Quer dizer, para quem lê, para quem tem visão, consegue perceber aquilo, lê o que está lá e lê a legenda. Para as pessoas deficientes visuais, elas não conseguem, né? Só que o celular tem a acessibilidade que ela lê texto que está na tela. O celular lê isso automaticamente. Só que ele não consegue ler as imagens.
Então, eu tenho no meu perfil do Instagram, é um negocinho que eu ativei lá, que eu coloco essa hashtag para cego ver e explico o que está na imagem. Então, o comando de voz do celular lê a legenda da foto e ao mesmo tempo também lê o que eu postei lá explicando o que está escrito na imagem. Então, o podcast é legal porque para você que não tem deficiência visual, pode ouvir esses podcasts no Spotify e ser notificado, receber lá do mesmo jeito quando sai um vídeo novo, como também os deficientes visuais agora têm uma facilidade maior para poder acompanhar meu conteúdo. Então é mais um ato de inclusão aí para todo mundo. Então vamos lá para a gente entrar no conteúdo desse vídeo, dessa aula, desse podcast aqui, independente de qual canal que você esteja vendo, eu vou falar sobre treinamento funcional. Então o que é o treinamento funcional? A gente vê muita piada na internet sobre o que é treinamento funcional, as pessoas confundem muito, não sabem o que é o conceito, alguns profissionais fazem confusão do que é exatamente, as pessoas no senso comum acham que treinamento funcional... Eu vou explicar tudo isso e vou mostrar aqui, até deixei já uma anotação aqui da base de tudo isso e vamos entrar no conteúdo para valer então. Então vamos lá. O que é o treinamento funcional? O treinamento funcional é um método de treinamento. É um método como qualquer outro, é uma modalidade, um método. É muito mais do que isso até. Do mesmo jeito que tem a musculação, tem o pilates, tem o treinamento funcional. Só que é uma metodologia, é uma estratégia. Não quer dizer que é uma religião, que tem que viver isso dessa forma, assim, assim. Eu gosto muito do treinamento funcional, é uma das minhas formações e eu vou explicar por quê. Mas assim, não tem essa coisa, é treinamento funcional, não é treinamento funcional, é musculação, são métodos e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Ele é embasado num treinamento russo. A origem do treinamento funcional é russa. O que a gente tem hoje, o que a gente tem até hoje no mundo de conhecimento de treinamento de força, quando a gente fala treinamento de força, é treino com pesos, treinamento de força, de fortalecimento. Com pesos não necessariamente é com peso. É difícil dar essa nomenclatura, então a gente fala treinamento de força, treinamento contra resistência, para a gente diferenciar isso de um treinamento cardiovascular, cardiorrespiratório, para não ficar assim, é corrida, é caminhada, é musculação, é treinamento funcional, a gente está falando das características. Então, a escola russa é a mais renomada no treinamento de fortalecimento, no treinamento de força, embasamento disso. Os autores russos são os mais renomados, reconhecidos na ciência quanto a isso. E o treinamento funcional tem uma origem russa. Então, a origem lá, os princípios do treinamento funcional, quem já fez Pilates sabe como é que é, só que o Pilates tem o Pilates real, verdadeiro, a essência do Pilates, com aquelas máquinas e tudo mais. O raciocínio, lá o início do Pilates, ele tem muito a ver com treinamento funcional. Só para fechar esse conceito, esse raciocínio, o CrossFit, que é um esporte, uma modalidade também, mas é um esporte, ele veio a partir do treinamento funcional. Vou explicar tudo isso para vocês, vai ficar mais claro, porque realmente essa questão conceitual é muito complicada de determinar tudo isso. Então vamos lá para a prática. O treinamento funcional, ele é dividido em três partes. Uma dessas partes é a reabilitação, a outra parte é a qualidade de vida e a outra parte é o desenvolvimento esportivo, o treino, alta performance. Quando eu falo reabilitação, eu sou professor de educação física, eu sou personal trainer. Não falo aquela reabilitação do fisioterapeuta. Eu falo um outro tipo de reabilitação que é uma sequência disso. Não precisa ser de uma lesão, mas eu vou explicar isso melhor. Qualidade de vida e desenvolvimento esportivo. São 3 segmentos, 3 objetivos. Então, o que é a reabilitação dentro do treinamento funcional? A reabilitação é o seguinte, vem da perda de movimento. Então, assim,
Todos nós precisamos de um certo nível de reabilitação. Por trabalhar muito tempo sentado, por falta de exercício, a gente vai perdendo movimento no nosso corpo, nas nossas articulações. E a reabilitação do treinamento funcional vem com isso. Então vou dar um exemplo na prática. Uma criança de 5, 6, 8, 10 anos, até 10 anos mais ou menos, no máximo até aí, ela tem uma mobilidade muito boa. Então ela está brincando, corre, quando ela cansa, ela para e descansa agachada. Igual a gente já viu algumas imagens, vídeos de índio assim também. Descansa agachado. A gente não consegue nem agachar. Quem dirá descansar agachado? Quer dizer, a gente não consegue parar agachado. Poucas pessoas conseguem. Então a reabilitação vem a partir disso, do resgate dos movimentos. A qualidade de vida vem na sequência disso, viver melhor independência. E o desenvolvimento esportivo já vai para alta performance, para fortalecimento e melhora disso para algo mais específico, esportivo mesmo, alta performance mesmo. Então, é dividido nessas 3 fases. Isso é teoria. Quem é meu aluno tá vendo esse vídeo, esse podcast, nem percebe isso dentro do treino. Então a gente pode transitar nesses 3 segmentos, dependendo do que é o objetivo, dependendo do momento do treino, dependendo de qual parte do corpo que a gente está trabalhando, qual fase e tudo mais. E muitas vezes isso nem é percebido. É importante você entender também o que não é treinamento funcional. O que não é treinamento funcional, que as pessoas confundem muito. Subir numa bola e equilibrar não é treinamento funcional. Fazer exercícios de equilíbrio não é treinamento funcional. Fazer um agachamento em cima de uma bola não é treinamento funcional. Eu já vou explicar o que é exatamente, mas isso não é. É melhor primeiro você saber o que não é para entender o que é. Repetir o gesto técnico também não é treinamento funcional. O que eu quero dizer com isso? Eu sou um jogador de golfe e se eu pegar um peso e ficar repetindo isso, eu estou repetindo o movimento da tacada, eu estou fazendo um fortalecimento do treinamento funcional. Não, isso não é treinamento funcional. Eu sou tenista, se eu pegar o movimento da raquete com peso e ficar repetindo isso é treinamento funcional. Não é. Estou dizendo isso porque as pessoas fazem muita confusão. Principalmente essa coisa de esse malabarismo e subir na bola e equilibrar e fazer um apoio, flexão de braço com a mão em cima da bola. Isso é treinamento funcional. Não é. Algumas dessas coisas fazem parte do treinamento funcional. Ligada ao equilíbrio, mas não é treinamento funcional só isso. Esses malabarismos aí não são treinamento funcional. Então vamos lá. Treinamento funcional, é importante a gente voltar lá no início do treinamento de força. Hoje em dia, o que a gente chama de musculação são as máquinas na academia. Essas máquinas na academia, se a gente parar para analisar, os movimentos delas simulam e isolam músculos. Simulam movimentos naturais do nosso corpo. Então, por exemplo, um leg press, que é aquela máquina que você senta para empurrar e voltar com peso, empurrando o peso com os pés, ele imita um movimento do agachamento. O objetivo é conforto, maior conforto na hora de executar, e isolar músculos. Quando a gente isola a cadeira extensora, por exemplo, que você senta, aquele que senta, fica uma almofadinha na ponta, perto lá do pé, lá do tornozelo, lá embaixo, lá na canela. Estou falando de um jeito mais simples para que você entenda, para quem está ouvindo no podcast, ou para quem não tem tanto conhecimento de exercícios, saiba do que eu estou dizendo. É aquele que senta e aí faz força para empurrar, para levantar, como se estivesse chutando. A cadeira extensora é um movimento adaptado que também, se a gente analisar, vem lá parecido com o do agachamento. Só que esses exercícios vêm para isolar músculos. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom para reabilitação, isso é bom para quem tem objetivos esportivos, por exemplo, fisiculturista e tudo mais.
Isso é ruim, porque você não precisa estar concentrado no movimento, você pode estar fazendo aquele exercício enquanto está mandando uma mensagem no celular. É importante a gente pensar que o nosso corpo não é só físico, é mental, emocional, e tudo isso tem que estar envolvido nesse processo. Então, antes de existir todas essas máquinas lá, como que as pessoas treinavam antes? Sem as máquinas, baseado nesses movimentos. Então, o treinamento funcional é baseado em movimentos básicos simples, que é o movimento de empurrar e puxar, que é o movimento do nosso corpo. Então, toda máquina que você vai fazer exercício de membro inferior e superior tem o movimento de empurrar e movimento de puxar. Então, tem a puxada, tem as remadas, tem os supinos, tem tudo baseado nesse movimento. E o movimento de dobrar e de sentar. Então, os de dobrar tem a ver com flexão de joelhos lá, aquela máquina deitada, ou sentar, cadeira flexora, que é o de empurrar a perna para baixo, os pés para baixo, ou o movimento do stiff, do levantamento terra, depende da nomenclatura de cada um. O de sentar é o movimento básico do agachamento, por exemplo. Então, são movimentos básicos que a gente vê lá das máquinas, que foram adaptadas nas máquinas, mas que o nosso corpo faz e que a gente consegue fazer sem as máquinas. A gente pode fazer com o nosso corpo mesmo, ter resultados para hipertrofia, fortalecimento, condicionamento físico, postura, da mesma forma. Eu gosto do treinamento funcional, por quê? Porque ele nos dá liberdade de treinar no parque, dentro de casa, em qualquer lugar, com os recursos que tiverem, mesmo que não tenha nada. Que a gente possa usar o peso do nosso corpo, posturas e ao mesmo tempo que a gente possa usar pesos livres. Uma das ferramentas que a gente usa no treinamento funcional é o kettlebell. O kettlebell é uma das ferramentas dentro do treinamento funcional. O que é o kettlebell? Kettlebell, né? Kettlebell, K-E-T-T-E-B-E-L-L, kettlebell. O que é o kettlebell? O kettlebell é um peso que a gente usa no treinamento funcional. Normalmente, os pesos, o halter, vou tentar desenhar aqui, o halter é aquele pezinho que parece um cotonete gigante, vamos dizer assim, que é aquele peso que tem um lugar que você segura no meio e uma bolinha de cada lado assim, que pode variar de meio quilo, 1 quilo, até 40, 30 quilos, tem tamanhos variados. Então, o halter, halter porque é ou o par de halteres. Halteres eu gosto de falar porque H-A-L-T-E-R-E-S. São palavras diferentes para as pessoas irem conhecendo. O halter, ele é uma barrinha no meio com a bolinha uma de cada lado, como se fosse um cotonete, né? Que a gente segura, um cotonete gigante, né? Que você segura aqui e tem uma bola de cada lado e ao ponto de que a gente segura a carga, o local que a gente segura é no meio e o peso está dos dois lados. Então a gente segura no centro de gravidade dele. O kettlebell é uma bola, como se fosse uma bola de boliche. É uma bola com uma alça. Então é uma bola realmente quase do tamanho de uma bola de boliche com uma alça. Qual que é a questão do kettlebell então? O peso dele, o centro de gravidade, de carga do kettlebell, o centro de carga está aqui e ele tem uma alça. Então onde a gente segura é fora, a gente segura nessa alça. É fora desse centro de gravidade, de centro de carga dele. Então a dinâmica com ele é diferente. É interessante eu falar isso para você entender só essa ferramenta que faz parte do treinamento funcional, como ela funciona, porque muitas pessoas confundem, não entendem exatamente o princípio. A grande questão do kettlebell e do treinamento funcional
é que além do treinamento, do fortalecimento muscular, existe um fortalecimento neural, então neuromuscular. Por causa, usando o kettlebell, por exemplo, só por causa dessa diferença, um dos motivos, só por causa dessa diferença do centro de gravidade, centro de carga com a alça. Então, assim, além disso, a recomendação do treinamento funcional é que o kettlebell seja, para que tenha esse estímulo neural junto com o muscular, a carga tem que ser mais alta. Então, a recomendação padrão é 12 quilos o kettlebell para mulheres e 16 quilos para homens. A partir disso. Então eu uso a partir de 12 quilos. 12, 14 quilos. Quer dizer, menos, tanto é que quem treina comigo, se quem está acompanhando esse conteúdo aqui é alguém que treina comigo, sabe que eu nem tenho kettlebell mais baixo do que 12 quilos. Por quê? Porque não tem esse estímulo neuromuscular. Ele é muito baixo, então precisa realmente ser maior. Qual que é a vantagem do kettlebell, além de tudo isso? A gente com um kettlebell, não precisa ser um par, um kettlebell, a gente já consegue fazer uma infinidade de exercícios. E tem exercícios, movimentos, que a gente só consegue fazer com um kettlebell. Não dá para fazer com o outro. Se fizer com o outro, não fica tão confortável, tão bem feito o movimento. Então, só o kettlebell já é um desses implementos que a gente usa no treinamento funcional. Agora, por que chama treinamento funcional? Agora que é a parte mais legal de tudo isso. Por que o nome é treinamento funcional? Treinamento vem de treino, funcional vem de função. Que função que é essa? É isso que eu coloquei aqui. Deixa eu até dar uma organizada nos meus rabiscos aqui, mas vem de função. Funcional vem de função. E qual que é a função? É a função das articulações do nosso corpo. Agora, a partir de agora, dessa explicação que eu tô chegando aqui, é que você vai entender tudo que eu disse lá atrás. Agora que vai tudo abrir no seu raciocínio aí, você vai ver que eu não estava confuso ou que estava atrapalhado nisso tudo, porque realmente é complicado e eu precisava dizer tudo aquilo antes para poder chegar nisso daqui. Então essas são as principais, não são todas, mas as principais articulações do nosso corpo, começando de baixo para cima. Quais são elas? Tornozelo, joelho, quadril, a articulação da lombar, da coluna lombar, a articulação torácica, da coluna torácica, a articulação da escápula é legal dizer, porque é ali atrás, nos ombros ali, que o pessoal popularmente chama de pá, as escápulas, que é aquele, como se a pessoa tivesse de costas para mim, igual a minha mão atrás aqui nas costas da pessoa. É o que proporciona a pessoa, por exemplo, tá corcunda ou tá o movimento dessa escápula com a postura ereta ou tá com aquela postura corcunda, sabe? Escápula e os ombros e o ombro. Uma curiosidade, alguns autores, eu prefiro pensar dessa forma também, entendem que a gente tem duas cinturas no corpo. A cintura pélvica do quadril, a que todo mundo conhece, e a cintura escapular, que é dessa região do ombro da escápula. Então a gente pegou as principais articulações do nosso corpo: tornozelo, joelho, quadril, lombar, torácica, escápula e ombro. Qual que é a questão? Essas articulações exercem uma função no nosso corpo. Por isso é treinamento funcional. Qual que é essa função? A função é tornozelo. Tornozelo é uma articulação que tem a função de mobilidade. O joelho é uma articulação que tem a função de estabilidade. O quadril é uma articulação que tem função de mobilidade. A lombar é uma articulação que tem a função de estabilidade. Olha que interessante isso. A torácica é uma articulação que tem a função de mobilidade.
A escápula é uma articulação que tem a função de, adivinha? Estabilidade. E o ombro é uma articulação que tem a função de mobilidade. Então, repassando aqui, você vai perceber que, pegando lá do joelho, lá do tornozelo, joelho, quadril, lombar, torácica, escápula e ombro, elas alternam. A gente começa com o tornozelo, uma articulação de mobilidade, o joelho, estabilidade, o quadril, mobilidade, a lombar, estabilidade, a torácica, mobilidade, a escápula, estabilidade e o ombro, mobilidade. Então, não é uma coincidência que elas alternam mobilidade com estabilidade. Se você entender isso daqui, quem é profissional do exercício, personal trainer, quem é estudante, se entender isso daqui, entender o treinamento funcional e entender o 90% da cinesiologia, quer dizer, do funcionamento do nosso corpo, funcionamento biomecânica dessa máquina que é o corpo humano. Entendeu 90% disso. Você que faz exercício, que está começando, que quer conhecer, que você que treina comigo, com isso daqui você vai entender todo o raciocínio do tratamento que é o exercício físico. Então vamos lá para a prática disso, a questão funcional. O tornozelo é uma articulação de mobilidade. A gente fala muito sobre causa e sintoma. Às vezes a causa é uma coisa e o sintoma é outro. Causa versus sintoma. O joelho, estabilidade. Então vamos lá para um exemplo. Ai, Eduardo, eu sinto muita dor na lombar. O que está acontecendo para você sentir muita dor na lombar? A lombar é onde está doendo. Então a lombar é onde sente a dor. Aqui é o sintoma. Agora a gente vai analisar qual que é a causa. Quando a gente analisa qual que é a causa dessa dor na lombar, ela está por uma perda de função. A lombar vai ter perdido um pouco da função dela, mas aqui está a causa, aqui está o sintoma. Muitas vezes a causa está em outro local. Então quer ver? Se você pegar alguém que tem dor na lombar, ela vai ter falta de mobilidade no quadril. Quase certeza que ela vai ter falta de mobilidade no quadril. Por quê? Porque a lombar já não está estável e o quadril, a lombar não está mais estável porque o quadril não está mais com mobilidade. Então quer dizer, aquela pessoa que está perdendo o movimento do quadril, pode ser por uma lesão que eu digo, não esportiva, pode ser esportiva também, mas assim, uma lesão de falta de movimento, sedentarismo, postura de trabalho, alguma coisa assim. Então, essa pessoa, por exemplo, vai ter um agachamento limitado. Aí eu brinco, eu costumo dizer assim, que é quando a lombar entra na história. Porque percebe que uma as articulações alternam funções, mobilidade e estabilidade. Então, se eu estou perdendo função de mobilidade no quadril, eu brinco que a lombar começa a entrar na história. O que eu quero dizer com isso? A lombar, que é uma articulação de estabilidade, com essa perda de mobilidade do quadril, ela começa a fazer uma função de mobilidade para ajudar o quadril. Então assim, uma que tinha que estar estável, ela começa a se movimentar para ajudar o movimento que a outra não está fazendo. Então, Eduardo, eu tenho dor no joelho. Por quê? Porque pode ser que essa estabilidade do joelho não esteja boa, esteja perdendo, e isso está afetando o quadril. Então, todas elas estão interligadas. A questão, tem testes para a gente fazer isso. Eu, com um olhar, olhando a pessoa se movimentando, eu percebo. Às vezes a pessoa não tem mobilidade no tornozelo e ela perde a estabilidade do joelho e gera dor no joelho. Então, o treinamento funcional está embasado nisso daqui, ó. Com isso daqui, a gente já tem um embasamento para o treinamento funcional e para você entender a função do corpo humano. Então, assim, o ombro é uma articulação de mobilidade. Tanto é que o ombro é a articulação mais móvel que a gente tem no corpo. É a única articulação que faz esse movimento todo, ó. Não tem mais nenhuma outra. Então, é uma articulação muito móvel.
Só que para que isso aconteça, esse movimento aconteça com perfeição e aconteça sem gerador, a escápula precisa estar estável. Quer dizer, uma pessoa que tem uma postura, um ombro girado, que está perdendo essa mobilidade do ombro, a escápula está perdendo a estabilidade também. Como é que a gente treina isso? Resgatando as funções do corpo com treinamento funcional. Não é aquela coisa assim, é um tratamento, mas não é aquele tratamento chato. Tudo isso vai acontecendo em um processo que ao mesmo tempo você está ganhando condicionamento físico, fortalecimento, melhorando a postura, melhorando o movimento. A base do treinamento funcional está aqui. Então esse daqui é o raciocínio de diagnóstico, que a gente tem que melhorar a mobilidade das articulações de mobilidade, melhorar a estabilidade das articulações de estabilidade, ou resgatar, no caso é o que eu estava dizendo lá atrás da reabilitação, resgatar o que está sendo perdido. Melhora o que tem que melhorar e resgata o que está sendo perdido. Nisso a gente está fazendo um fortalecimento, um treinamento de condicionamento físico, mental também, cuidando da sua saúde de uma forma geral hoje e cuidando do seu futuro. Um idoso, por exemplo, ele cai porque ele perde mobilidade do tornozelo. Ele perde mobilidade do quadril, então ele não consegue levantar tanto, além, claro, daquela questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio que é central, mas ele perde, um idoso, ele cai muitas vezes porque ele perde mobilidade do quadril, então ele não consegue levantar o joelho. E aí a ponta do pé dele arrasta, ele tropeça sem perceber, porque ele não tem esse movimento e cai. Então, a dor na lombar, como o exemplo que eu disse, então a maioria das dores nas lombares é porque as lombares estão fracas, é lombar fraca, porque está perdendo estabilidade, tinha que estar estável junto com o abdômen, com todo esse conjunto, e um quadril móvel. Então, isso daqui que é o resgate, que é a base, o centro, o raciocínio para o treinamento funcional. Um corpo que essas articulações estão fortes com esses movimentos, os músculos que atuam nessas articulações, esse corpo ele pode fazer qualquer tipo de movimento e melhora movimento, postura, rendimento físico, visual e tudo mais. Isso aqui é saúde, isso aqui é independência. Além de tudo isso, aqui é isso daqui, quer dizer, se a gente for lá, vamos voltar para a questão do empurrar, puxar, quer dizer, articulações ombro, escápula, empurrar, puxar, torácica. A torácica, quando eu faço uma rotação, esse giro, sabe? Quando você está dirigindo e olha para trás, esse é o movimento da torácica. Então, todos os exercícios estão embasados no empurrar, puxar, dobrar, sentar. E embasados nesse mobilidade, estabilidade e função das articulações. Além de tudo isso, tem um outro conceito que foi difundido muito forte a partir do treinamento funcional, que é o CORE. O CORE. C-O-R-E. CORE. E o CORE eu vou falar numa próxima aula, porque é muito interessante, tem muito detalhe e para essa aula não ficar muito maior. Mas o que importa é que na próxima aula eu vou falar sobre core. O que importa é você lembrar do que é o treinamento funcional, do que ele é embasado e os movimentos básicos e as funções das articulações. Com isso daqui você tem saúde e você consegue entender o movimento do seu corpo, ou quem é profissional consegue entender o que o aluno precisa. E aí entender isso daqui, perceber, resgatar os movimentos, melhorar os movimentos. Esse é mais um vídeo, mais uma aula dessa série Olho no Olho. E aí eu queria que você deixasse comentário para essa aula com bastante conteúdo aqui. Eu tentei fazer de uma forma com que fosse mais
menos pesado, mas ficasse mais claro para você poder entender isso. Na próxima eu vou falar sobre core. É bem legal a gente falar o que é, como funciona, como treinar, para que serve, tudo mais. E aí manda sugestão para mim, para continuar mantendo esse ritmo de uma aula dessa por semana para você, tá bom? Então um grande abraço, deixa seu comentário aí. Eu sou Eduardo Cury, Personal Trainer, e obrigado.